Em algum momento, a política atrapalhou o teu trabalho aqui no CT? Em algum episódio? A hora que atrapalhar, né, não é o momento de eu estar aqui. Essa aqui é a verdade. Então, de novo, preciso falar sempre sobre isso. Eu despacho diretamente com o meu presidente e todas as vezes que a gente tem alguma reunião, que a gente fala de alguma coisa, ela acontece. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião já de planejamento, que é normal. Sim. Eu acabei de apresentar para o meu presidente o planejamento do futebol em relação a 2026, porque, olha, nós já estamos em novembro. Eu tenho férias a pensar em férias, Sim. eu tenho pré-temporada. Nós temos, assim, duas situações de pré-temporada, cenários que a gente precisa entender, jogadores que voltam de empréstimo, analisar, o elenco já está sendo analisado com o Dorival. Então a gente está ainda, eu já estou quase 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses com a minha equipe pensando em 26. Por isso que eu te afirmo que o meu compromisso nesse momento, a minha maior energia é para o esportivo. Porque vai ser desse esportivo agora, esse final de ano, que vai nos dar um olhar para 26 melhor em relação a competições, em relação à própria preparação para todos os desafios que nós temos no ano de 2026. Eu já ouvi uma frase assim, muito interessante sobre o seu trabalho. Obviamente não vou falar quem falou, mas eu já escutei assim: Fabinho é vítima do bom trabalho que ele faz num cenário político conturbado que o Corinthians vem passando. É por aí? Por eu ter essa vivência tão grande, né? São mais de 30 anos no futebol, a gente consegue, né, administrar, entender algumas situações em relação a isso. Agora, o trabalho ele está sendo desenvolvido. Se você for olhar para aquilo que eu tenho que responder a futebol, existem um espaço enorme para que se melhore o Corinthians. Mas veja, vamos ser justos, né? Olhar para tudo que aconteceu em 24 e que vem acontecendo em 25 e uma análise profunda, uma retrospectiva, posso falar sobre isso, a nível de resultado, você veja, nós estamos com um 25 de novo. Eu falo isso com muita responsabilidade. Não é não seria o nosso objetivo, mas nós estamos fazendo campeonatos honrosos. Nós conseguimos um título do Campeonato Paulista que hoje algumas pessoas falam, mas só ganhou o Paulista. Pois é, né? A gente vem de uma reconstrução, nós ganhamos um Campeonato Paulista super difícil. Ganhou do finalista da Libertadores. Ganhamos do finalista da Libertadores, uma equipe que tem um treinador há 5 anos, existe um processo super consolidado, e nós ganhamos esse campeonato de uma forma honrosa. E, poxa, você vem de uma reconstrução de elenco, de remontagem de elenco, e você consegue um título. Hoje nós estamos numa semifinal de Copa do Brasil. Então, no meu olhar, né, e certamente no olhar de quem entende de futebol, nós temos vários amigos em comuns, né? Sim. Que fazem parte dessa cadeia de futebol, presidentes, executivos, atletas, que estão vendo o que está sendo feito. Daquilo que eu não posso controlar, Renan, infelizmente, eu não gostaria de gastar meu tempo para falar sobre isso. Eu prefiro focar muito mais naquilo que eu controlo. Então, o que eu controlo é a cada dia melhorar a estrutura do clube, é dar a tranquilidade, o respaldo para que esses atletas possam fazer o melhor. E tem um ponto importante que você me perguntou, e eu gostaria mais uma vez de falar sobre isso, que é a questão quando fala da blindagem do elenco. Sim. E do CT. Aí eu já tenho, às vezes as pessoas perguntam, como faz isso, né? Como que você faz uma blindagem? Parece simples, né? Mas ela não é, e ela é feita dessa galera que está por trás aqui da gente. Então eu preciso falar que, novamente, todos os setores do departamento do Corinthians são essa galera, essa é a minha equipe que eu tenho, que faz com que o CT seja um lugar maravilhoso. Esse trabalho que faz com que o centro de treinamento, esse trabalho que faz com que os atletas, no seu dia a dia, eles consigam levar para os jogos melhores condições e fazer com que a cada rodada a gente consiga melhorar no Campeonato Brasileiro e que certamente possamos chegar numa condição muito melhor nesses 2 jogos da Copa do Brasil. Como é que esse 2026 está sendo planejado, sendo que o Corinthians, obviamente, não sabe o que vai disputar, pode ser que
ganhe uma Copa do Brasil, termine o ano bem com 2 títulos e dispute uma Libertadores fase de grupos no ano seguinte. Eu imagino que a energia está toda canalizada nisso aqui dentro do CT. Mas como é que planeja 26 sem saber muita coisa do que vai acontecer, já que não se pode nem inscrever jogadores? Não, a gente não pode deixar de não planejar. Você, pela tua experiência que você tem no futebol, você já conseguiu resumir os desafios, são enormes. Mas nós temos que nos planejar para todas as circunstâncias. O que a gente não está é parado, esperando o que vai acontecer para daí, mediante os acontecimentos, a gente se posicionar. Já existem conversas a nível de mercado, com atletas, né, para que possam... Acerto já? Acerto ainda não, porque a gente precisa caminhar, né, em relação, precisa entender bem a questão do transfer, mas a gente não pode também deixar de prospectar, vamos dizer assim. Então, com o departamento de mercado, ele faz as avaliações, já existe a aproximação com esses atletas, com seus agentes. A gente, claro, já tem um planejamento em relação, como eu te disse, das férias, naquele cenário 1, quando que nós vamos retornar, no cenário 2, qual seria a outra possibilidade. A gente tem que se posicionar tudo isso. A hora que o transfer ban for resolvido, o que vai ser feito. Eu te digo que essa apresentação hoje para o presidente foi exatamente isso, respondendo a sua pergunta. Foi mostrar para o nosso presidente que o futebol profissional está preparado para todos os cenários possíveis que possam acontecer. A gente espera, certamente, claro, é o desejo do torcedor que o cenário seja um cenário super positivo. E assim, o planejamento está apresentado e aí você, querendo ou não, fica dependendo de uma liberação de transfer ban que não está no seu alcance. Não é o Fabinho Soldado, departamento de futebol, que tem que chegar lá e pagar essa dívida que tem. Aí é o clube, aí é a gestão. Nisso você já deixa claro que o trabalho está sendo feito e está lá. Agora não depende mais de vocês. Claro, o presidente ele tem liderado esse tema pessoalmente com os seus departamentos jurídico, financeiro, e a gente espera exatamente esse sinal, vamos dizer assim, para apertar o botão 1, botão 2, botão 3. Como eu te disse, é a nossa obrigação quanto a departamento. Como eu te disse, já tem 2 meses atrás que nós estamos conversando com cada departamento. O mês de outubro foi um mês muito intenso para que as reuniões fossem mais próximas, para que chegasse novembro, agora a gente estivesse com todos esses cenários prontos, esperando sim o posicionamento do clube, daquilo que for possível, para que o futebol possa dar prosseguimento a tudo isso. Até lá, vamos aí buscar energias suficientes para buscar uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro. Em relação a atletas que têm um contrato para vencer, você tem Romero, você tem Thales Magno, próprio Maicon. Esses atletas, já se tem algo desenhado para eles? Vai ser chamado para uma conversa? Há um interesse em renovar? O Maicon deixa claro numa entrevista que tem que mudar muita coisa. O Memphis também, no fim de semana agora, falou assim, internamente todo mundo sabe o que precisa mudar para acontecer um 26 melhor. Desses jogadores, já se tem uma ideia de quem pode sair, de quem pode ficar? Renan, como eu te disse, a gente tem alguns cenários pré-estabelecidos e você depende dos movimentos. Você precisa entender como que o clube vai se posicionar para que a gente consiga avançar. O que eu posso dizer é isso. Existem não somente esse, mas existem jogadores que estão em final de empréstimos. Então, todos esses cenários eu posso dizer que estão sendo avaliados para que no momento exato a gente consiga, vamos dizer assim, né, como eu usei a expressão, apertar o botão, para que a gente possa dar seguimento a algumas ações. Até lá, a gente continua muito ainda focado nesse desenvolvimento esportivo que nós temos para ser entregue ainda em 2025.
Imagina que você viu as entrevistas do Maicon falando, né, sobre muita coisa que precisa mudar, coisa de fora que atrapalha, que não atrapalha dentro o desempenho do campo, mas que jogador não gosta de ouvir e tal. E ele falou, não sei, o futuro tá em aberto. O Maicon, especificamente, e tem sido capitão, tem sido importante com o Dorival, é um jogador que já se tem uma conversa para ampliar o contrato, para realmente ter em definitivo? É um jogador que ele está tendo muito mais oportunidade com o Dorival e tem evoluído muito bem com a gente. É claro que a gente, poxa, tem o desejo, sim. Existem outras situações que precisam ser resolvidas em relação ao Maicon. Mas como eu te disse, a gente precisa aguardar algumas definições do clube para que a gente possa avançar um pouco mais. Mas é legal que quando você fala assim das declarações, né, dos atletas e daquilo que a gente escuta, sabe? Então é um momento também para que a gente coloque, né, algumas inverdades, né, que falam, que tentam o tempo inteiro, sabe, trazer um certo tumulto para dentro do clube. E são situações assim desnecessárias que a gente precisa, infelizmente, às vezes gastar parte. Eu preciso reunir parte da minha equipe para gastar uma energia em situações que para a gente aqui no CT não chega nem para a gente. Uhum. Então a gente se fala, quando perde um jogo, perde o outro, que o CT não tem comando. Caramba, eu já trabalhei com dois, três treinadores aqui, todos eles sempre falaram da relação que é o CT. Então a gente precisa ficar o tempo inteiro reafirmando que aqui é um lugar de discussões e a forma que eu lido, a forma que eu trato, eu jamais vou expor meus jogadores, jamais eu vou expor meu jogador para fora, jamais. Agora, internamente, aqui as conversas elas existem, são conversas duras, que quando tem que ser. Agora, jamais eu vou sair para fora. Tem cobrança. Você vê o comportamento dos atletas. Claro que acontece, são seres humanos. Tem uma situação ou outra que acontece, um desequilíbrio, que a gente resolve internamente. Então, jamais eu vou vir aqui expor o jogador, isso não se faz. Até porque são eles, os jogadores, novamente, os jogadores são parte da solução, não são um problema. Sim. Então, assim, o tempo inteiro a gente precisa não, né? Mas parece que a gente precisa provar. Então é por isso que muitas das vezes eu não me posiciono, porque eu não vejo necessidade. Porque é algo tão claro, né? Tá tão transparente quando você se fala nisso, em relação a algumas situações. E eu vou tocar no ponto importante que você não tocou, mas quando você fala da política, não sei de onde surgiram, né, informações que o meu contrato foi renovado quando Augusto saiu. Renovou? Eu tinha um contrato e após aquele ano de 2024 todo, após todo aquilo que aconteceu, nós tivemos uma conversa, eu fui chamado para uma conversa com todos a parte da diretoria, que fazia parte daquela época, para uma renovação. Então, foi em fevereiro. Então, não existe isso, eu não tenho essa colocação em relação à parte política. Então, são coisas que parece que você tem que falar o tempo inteiro que não é isso, que são inverdades que surgem em relação ao meu nome, que, na verdade, a gente sabe que isso só atrapalha todo o processo do clube. Muitos falam também, o Fabinho renovou o contrato. Eu queria aprofundar um pouco nesse tema. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um cortezinho do vídeo da entrevista que Fabinho Soldado concedeu no CT do Corinthians para o jornalista esportivo André Hernan. Fabinho Soldado falou de vários assuntos nessa entrevista coletiva e, dentre eles, falou um pouco da política do Corinthians. Mas antes de falar desse assunto, a gente vai iniciar o vídeo falando um pouquinho aí da divulgação do Corinthians, uma nota aí que o volante Ranieri acabou sofrendo uma lesão muscular. Essa lesão é no músculo adutor da perna direita. Ranieri, que foi substituído, né, na derrota do Corinthians para o Bragantino em Bragança Paulista. Saiu sentindo muitas dores. E aí agora foi divulgada a nota pelo Corinthians que o Ranieri
está tendo um problema muscular. Será desfalque contra o Ceará certeiro, né? Corinthians não divulgou a gravidade da lesão e nem o tempo de recuperação. Mas a informação que a gente conseguiu apurar é que essa lesão ela é de grau 2 e o prazo para retorno do Ranieri será de 15 dias. Então, Ranieri deve desfalcar o Corinthians, pode desfalcar o Corinthians contra o Ceará, já é certo. Também deve desfalcar contra o São Paulo. E se for uma recuperação brilhante, ele pode estar contra o Cruzeiro. Se não, Ranieri só voltará ao gramado no jogo contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Então o Corinthians vai ter uma perda enorme, porque o Ranieri hoje é considerado não só o melhor volante do Corinthians, mas ele é considerado um dos melhores volantes do Brasil. Não é à toa que o craque Neto trouxe a informação que o Grupo City está querendo comprar o Ranieri para ano que vem. O Ranieri não tem muita mídia, não tem muita publicidade, mas tem muito futebol. Foi um achado do Corinthians que acabou comprando o atleta, né? E o Grupo City está de olho, está monitorando o Ranieri. Ainda não fez uma oferta, mas está preparando para fazer uma oferta ao Corinthians. E a gente sabe que o Grupo City ele é muito forte. O Grupo City, quando ele chega para fazer uma proposta, os valores, né, o contrato é bom, né, os valores são estratosféricos. Então, acaba seduzindo o atleta de deixar, né, o Corinthians. E se o Grupo City comprar o Ranieri, a informação é que o Ranieri pode ir até para o Bahia do Rogério Ceni ou para o Manchester City na Inglaterra. Então assim, Ranieri com certeza é um jogador que tem mercado europeu, é um volante jovem, que tem muita bola, né? E deve deixar o Corinthians, se o Manchester City chegar e oferecer em torno de 15 a 20 milhões de euros, não tem clube brasileiro que consegue segurar. O Corinthians vai comprar o Ranieri barato, né? E pode faturar aí 20, 25 milhões de euros. O Grupo City chega e faz oferta, assim, sabe? Aquela oferta difícil de dizer não. Então é o Grupo City. Então o Corinthians tem que ficar de olho, porque é um baita de um volante, joga muito, talentoso, um cara inteligente. Tanto ele joga com a bola no pé e sem a bola no pé. Porque sem a bola, ele sabe recompor os espaços, né? Eu me lembro no jogo contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Pra mim, nos 2 jogos, o Ranieri foi o melhor em campo. Jogou demais. Tanto ele saía jogando, desarmava, cortava de cabeça. É um cara assim, inteligentíssimo e joga muito. Se falando especificamente do jogo contra o Ceará, amanhã na Neoquímica Arena, às 16 horas, o Corinthians não poderá contar também com André Carrillo, que está suspenso. Também não pode contar com o Charles, que está suspenso, foi expulso, né? E José Martins também está suspenso, foi expulso contra o Bragantino. Sobre o Rodrigo Garro, eu já até atualizei vocês, mas a gente vai dar uma ênfase aqui, porque o Rodrigo Garro, ele saiu sentindo muita dor no jogo contra o Bragantino, foi substituído aos 44 minutos. E aí, ele já colocou gelo no joelho, né? E deixou a torcida do Corinthians extremamente preocupada se o Garro ia jogar no próximo jogo contra o Ceará. A diretoria do Corinthians acabou informando que Rodrigo Garro, aquele é um procedimento comum, devido a ter uma lesão pautelar no joelho. Então, todos os jogos, ele tem aquele procedimento que é de sair e colocar gelo para recuperar a musculação o quanto antes possível, para ficar pronto para o próximo jogo. Então, amanhã, contra o Ceará, Rodrigo Garro estará em campo. Então, o Corinthians pode vencer esse jogo, deve vencer, vai jogar em casa, né, chegar a 45 pontos, tirar de vez, de uma vez por toda, aí, a preocupação de um rebaixamento do Brasileirão. A nota de corte está entre 43 e 44 pontos. Corinthians vencendo o Ceará amanhã, chega aí a 45 pontos. Gente, vamos falar um pouquinho de Fabinho Soldado? Porque nessa entrevista que ele concedeu para o André Hernan,
eu prestei muita atenção, né, no que Fabinho Soldado falou. Foi uma entrevista bem polêmica, né? Uma entrevista que Fabinho falou da política do clube, né? De investimento que Fabinho Soldado fez aí na fisioterapia, que tinham aí praticamente 200 mil de investimento, chegou a 2 milhões. Fabinho falou que pretende continuar no Corinthians, né? Até porque ele tem contrato, quer cumprir, né? Então Fabinho negou aí que a política atrapalha o trabalho dele, dizer que o dia que perceber isso, ele deixa o clube, que ele tá ali para ajudar. Fabinho já tá preocupado com a pré-temporada para ano que vem, com a reformulação do elenco, com contratação. Então, assim, o Corinthians tem muitos desafios durante o ano e Fabinho Soldado já tá correndo atrás. O Corinthians, ele vai ter um novo diretor de futebol, que hoje o Core quer um diretor de futebol estatutário. Você lembra do Rubão? Quando o Rubão saiu, nunca mais o Corinthians teve um diretor estatutário. E o Core está querendo esse diretor estatutário. E os conselheiros estão aí pressionando o presidente Osmar Stabile a contratar um diretor estatutário, um diretor de futebol. Hoje o Corinthians tem o Fabinho, né? A informação é que Osmar Stabile não vai contratar nenhum diretor estatutário. Então, reformulando, a informação é que Osmar Stabile não vai contratar nenhum diretor estatutário. Até porque hoje os nomes que lá estão no Corinthians são nomes que estão totalmente queimados, né? Não tem nenhuma pessoa lá que Osmar Stabile vê como um salvador da pátria. Osmar Stabile pretende continuar com Fabinho Soldado na temporada do ano que vem, 2026, como diretor executivo do Corinthians. Aquele homem que é responsável pelo futebol, que faz o elo com os jogadores e a diretoria. Eu sinceramente, uma opinião particular, tá? Eu acho sinceramente que o trabalho do Fabinho Soldado é um trabalho até que bom. Dentro de uma média, eu vou colocar em nota 6, né? Que passaria de ano. Então, para mim o trabalho do Fabinho é bom. Só o que eu discordo é o contrato do Fabinho, que novamente é um contrato ruim para quem? O Corinthians. Então, cada contrato que a diretoria do Corinthians faz, acaba onerando o clube. Porque o Fabinho Soldado chegou no Corinthians, o seu primeiro cargo de diretor executivo foi no Corinthians. No Flamengo, o Fabinho Soldado trabalhava no scout. No Corinthians foi a primeira oportunidade. Então o Corinthians oportunizou o Fabinho Soldado como diretor executivo e já premiou o Fabinho Soldado ganhando uma grana aí de 250 mil reais. E antes, momento antes do presidente Augusto Melo deixar o Corinthians, de ser impeachmentado por força contratual, o salário de Fabinho Soldado de 250 mil foi para 375 mil reais. Certo? É o salário dele hoje. Mas, dentro das cláusulas contratuais, certo? Os gatilhos contratuais, a partir de dezembro, se o Fabinho Soldado continuar no Corinthians, o salário dele vai para 430 mil. Então, um diretor, que o primeiro cargo dele é no Corinthians como diretor, inexperiente, que está aprendendo, ganhando um salário de 430 mil reais, são poucos jogadores que têm esse salário. Então é um absurdo. Para mim, o erro do Corinthians é pagar esse salário para Fabinho Soldado. Mas o trabalho dele, para mim, o Rubão saiu, o cara ficou sozinho no futebol, e a política do Corinthians caótica, arcaica, né? Uma política bagunçada, uma política amadora, um monte de gente irresponsável. O trabalho do Fabinho, para mim, tem sido até que bom. E aí, fiel, o que vocês acham? O Fabinho deve continuar no Corinthians para o ano que vem ou não? Use espaço para você deixar seu comentário e seu like. Gente, vamos mudar de assunto para finalizar o vídeo. Vamos falar de Matias Zorra, que já deixou o Corinthians há quanto tempo e vem causando ainda informações aí polêmicas. Na verdade, essa informação se dá pelo desleixo do Corinthians
por a diretoria do Corinthians onerar o clube, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Matias Zorra, cara que futebol, ó, joga nada, né? Corinthians não pagou os direitos de imagem para o Fabinho, para assim, o Fabinho chegou no Corinthians e aí o Corinthians fez um contrato para ele dizendo que vai pagar os direitos de imagem, tem que pagar, mas se não pagasse, pagaria o contrato inteiro. O que aconteceu? O Corinthians não pagou. Então, o Matias Zorra acionou a FIFA, né, a Corte Arbitral do Esporte, e aí o Corinthians foi condenado em pagar aproximadamente 40 milhões de reais, que é seu contrato. Só com o decorrer do tempo, né, precisa de pagar de forma corrigida monetariamente. Hoje essa dívida, ela está em aproximadamente de 41 para 42 milhões. E já estourou o prazo para o Corinthians pagar o jogador. Então o Corinthians foi condenado a pagar esse valor e não cabe mais recurso. A informação é que Matias Zorra aceita receber parcelado e não vai acionar o transfer ban. Senão o Corinthians poderia sofrer um outro transfer ban que nem o primeiro ainda foi pago e ficar impedido mais 6 meses de ficar sem contratar. Mas se o Corinthians não cumprir com esse parcelamento que vai fazer com o Matias Zorra, o jogador pode se irritar e acionar a FIFA e o Corinthians sofrer um outro transfer ban. Lamentável, complicado essa situação. O Corinthians hoje deve em torno aí de 2,7 bilhões e pode chegar a 3 bilhões até o final do ano por causa desses dirigentes irresponsáveis. Corinthians hoje tem uma dívida completamente impagável. Passando de gestão para gestão, todo dia a dívida do Corinthians aumenta. Triste, complicado, mas é a realidade do nosso esporte Corinthians Paulista, que eu não sei onde vai chegar, né, essa dívida do Corinthians. Porque cada dia que passa, ele só aumenta a dívida do Corinthians. Cara, difícil, mas é a realidade. E aí, gente, o que vocês acharam de todas as informações? Use o espaço no vídeo para você deixar o seu like, deixar seu comentário, deixa o seu hype, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.